Uma havia completado 14 anos, a outra está com 16. Hoje você vai conhecer a história de duas adolescentes. Elas iniciaram a vida sexual e engravidaram. Quais os principais medos, desafios, inseguranças, dúvidas? Como tudo aconteceu? O que se passava na cabeça delas? O último programa desta série vai te apresentar uma visão inédita, profunda dos fatos e vai mexer com você. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Minhas convidadas são Renata Cristina de Araújo, que engravidou pela primeira vez aos 14 anos, Laila Andrade Lopes, que tem 16 anos e está grávida, e a professora Doris Hipólito, voluntária, fundadora de duas casas de acolhimento a gestantes em riscos sociais, reconhecida pelo Vaticano por salvar do aborto a vida de 2.500 bebês. Muito bem-vindas ao programa. Então vamos começar já esquentando. E eu queria muito saber de vocês, como é que foi a primeira vez e com quantos anos? Quem quer começar? Minha primeira vez foi com 14 anos. Foi normal. Mas foi assim, Renata, foi uma decisão que você tomou? Você já estava namorando o rapaz? Foi uma coisa inesperada? Foi inesperada. Foi bem inesperado. Nem eu sabia que ia acontecer, mas aconteceu. E você já estava namorando ele há um tempo? Já. E o que você sabia, você tinha tido alguma preparação de como seria uma vida sexual, enfim, qualquer tipo de informação sobre como evitar engravidar? Não sabia de nada. Você não sabia de nada? Não. Você já namorava ele? Já. Há quanto tempo? Uns 3 meses. Há uns 3 meses. E nunca ninguém tinha conversado com você a respeito de sexo? Não. Tá, depois a gente vai voltar nesse assunto. Laila, e pra você, como é que foi com você? Eu perdi minha virgindade com 13 anos. Já tinham, sim, conversado comigo. Minha mãe tinha um papo, sempre teve, bem aberto comigo, sobre prevenir, mas eu não me preveni. Eu já estava namorando há 5 meses, mas eu não esperava que iria acontecer. Eu sabia que um dia iria acontecer, mas não sabia que seria naquele momento. Simplesmente aconteceu. E você achou que também não ia engravidar? Ou na hora você nem pensou nisso, enfim? Eu nem pensei. Depois que eu fui pensar, que eu fui começar a ter mais vezes relações, aí eu fui pensar nisso. Mas aí você já estava grávida? Não. Não. Demorou bastante para eu poder engravidar. Demorou 3 anos. Demorou 3 anos você tendo a sua vida sexual ativa, Sim. né? E nesses 3 anos você, então, às vezes se prevenia, às vezes não, é isso? A maioria das vezes não, porque eu fiquei somente com esse menino, então a camisinha pra mim era mais pelo fato de noitada, sair pra poder não conhecer e não pegar doença. E o anticoncepcional era por conta da gravidez, pra evitar neném. Eu não tomava anticoncepcional, porque foi apresentado para mim o anticoncepcional, mas depois minha mãe pediu para eu parar de tomar, porque achou que eu parando de tomar eu iria parar de ter relação. Então eu parei de tomar e virou costume não tomar mais. E como você estava com uma pessoa só namorando... eu não usava camisinha. Porque a camisinha para mim era simplesmente por conta das doenças. E o pai do menino, então, não foi a primeira pessoa primeiro homem da sua vida? Foi, eu tô com ele até hoje. Você está com ele até hoje. Certo. Doris, a gente vê aí uma série de coisas, né? A falta de diálogo, essa questão de parar de tomar anticoncepcional porque vai achar que a menina não vai manter relações sexuais com alguém que ela já está namorando há um tempão e com alguém que ela já teve relações sexuais. É um problema extremamente sério. Eu parto até do princípio da questão da educação. Porque você ver o caso da Renata. Renata, não sei, 12, 13 anos quando você engravidou? 14 anos de idade. Ela não tinha nenhuma informação escolar, entende? Acho que, enquanto educadora também, eu vejo que os pais não estão preparados,
Nós temos aí uma mídia intensa de informação, mas é preciso selecionar o que de fato é bom e aquilo que não é bom para a nossa juventude, o que não é bom para a nossa juventude, e também a preparação dos pais. Né? Então, você vê o caso da Laila. A mãe diz o seguinte: se eu tiro o anticoncepcional dela, ela para de ter relações sexuais. Ora, se eu tiro o anticoncepcional dela, ela vai engravidar. Ela vai engravidar, né? Exatamente. Então, é uma falta de informação ampla. Na nossa sociedade, o grande problema é a falta de informação. Tanto por parte dos pais, quanto por parte, aí, consequentemente, por parte dos filhos. O que vocês acham? A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar o programa e uma de vocês me falou muito da questão da família, né? Da família que vocês cresceram. E uma de vocês, eu já não lembro qual, me disse assim, poxa, eu acho que se eu tivesse tido mais compreensão, se eu tivesse tido mais acolhimento na minha família, talvez isso não tivesse acontecido comigo. Eu acho que eu fui buscar um amor que eu não estava encontrando. Qual de vocês foi? Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Foi você? Diz, Laila. A minha mãe, ela não era muito de conversar comigo, porque ela tem outros filhos e um deles é deficiente, então ela não tinha muito tempo para mim. Ela conversava, assim, o básico da vida comigo, mas eu queria uma amiga além de uma mãe. E eu não tinha. Aí, e também era muito grosseira, assim, tem um modo muito difícil de ensinar. Então, tudo para ela se resolvia ela pegando e me batendo. Então, eu simplesmente, quando eu conheci esse menino que eu estou hoje, eu simplesmente me acolhi a ele de uma forma, me apeguei de uma forma, porque eu achei que ele iria me dar o que minha mãe não me dava. Então, eu me entreguei para ele de uma tal maneira que, assim, por um momento eu até esqueci de família, só pensava nele, porque para mim ele iria fazer tudo, assim, iria ocupar o lugar que minha mãe tinha deixado na minha vida, entendeu? E é muito interessante, assim, você aos 16 anos ter essa clareza, né, Laila? Eu te dou meus parabéns, assim, por você ter essa lucidez, né, de enxergar as coisas de uma forma bem madura, né? Acho que amadurece muito a gente também. Como é que foi receber essa notícia agora? Como é que está sendo a tua gravidez? Eu nem acreditei, né? Eu fiquei pasma, assim, nossa, foi demais. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma responsabilidade que caiu assim nas minhas costas, que eu fiquei com medo. Medo de, por um momento, me ver sozinha. Mas quem eu achava que estaria do meu lado não está hoje. E quem eu menos esperava está. Quantos anos ele tem? 18. Até então não teve nenhuma reação. Ele ficou assim, abismado, assustado. Mas depois, com o tempo que foi se passando, ele mudou comigo. Mudou como? Pra pior. Ele mudou, assim, já não me dava mais o apoio que ele me dava antes. Já não conversava mais comigo, não perguntava se eu estava bem, se eu estava mal. Mesmo que ele ache que ele esteja fazendo o papel correto, mas não tá. Ele mudou, não sei porquê, eu acho que é pela responsabilidade que caiu sobre as costas dele, ele não tá aguentando. Mas você me disse que ele queria que você ficasse grávida. Ele queria, ele sempre quis uma família. Ele falava, vai ser lindo, que não sei o quê. Mas a gente não achava que iria acontecer. Por que vocês achavam que não ia acontecer? Vocês estavam transando sem camisinha, sem você tomar anticoncepcional. Você já estava morando com ele, não é isso? Sim. Você foi morar com ele. Então, o que se passava assim pela cabeça de vocês? O que vocês achavam? Porque na minha família tem um caso de uma tia minha que ela é praticamente infértil, ela não tem fertilidade nenhuma, fez inseminação 2 vezes e não conseguiu engravidar. E sempre, meus pais sempre falaram que eu iria ser da mesma forma que ela, porque eu tinha muita cólica, muita mesmo, e muita hemorragia. Quando eu via a minha menstruação, eu sofria muito. E era o que ela sentia. Aí eles falavam, você deve ser igual a tua tia, que não sei o quê. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Já 3 anos com um rapaz. Não tinha engravidado. Quando eu fui, uma vez que eu descobri
com os 13 anos, que eu tinha acabado de ficar com ele, que eu estava grávida, quando eu descobri o neném já estava indo embora de mim. Ah, então você sofreu um aborto espontâneo. Sim, por conta de estresse, muitas coisas aconteceram. Então, eu comecei a passar mal e ali eu vi que estava, mas não tinha mais como fazer nada, né? Já tinha ido embora. Isso reforçou em você a ideia de que você não podia ter filhos. Não iria poder ter. Quer dizer, mais uma vez a questão da informação, né, Doris? Até por conta, pelo lado dos pais, como a gente já falou, você vai ser igual a sua tia porque está sentindo cólica. Quer dizer, uma coisa, cólica pode ser tanta coisa, Não. pode ser sim uma endometriose Exatamente. que dificulta, mas que também não é sinônimo de a pessoa não poder ficar grávida, né? Então, são várias... A falta de informação dos pais mesmo, eles não têm nada para passar nesse campo, entende, Dani? Nós estamos... Eu falo aqui da realidade da Baixada Fluminense. A falta de informação é algo generalizado. Sim. Né? E aí eu não falo apenas das adolescentes. Mulheres de 30, 40 anos que se encontram diante de uma gravidez e quando você começa a conversar, você percebe que não tem noção nenhuma, nem mesmo do seu próprio corpo. O período de ovulação, o período de fertilidade, entende? Isso é necessário se Agora, você passar. falou da Baixada Fluminense, eu não sei, eu não posso dizer, eu fiz uma pesquisa, nada disso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no depoimento da Laila foi a falta de diálogo. E eu acho que ela não acontece só na Baixada Fluminense. Sim. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse verdade. assunto. Quero ouvir Renata também no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Não desgruda.